dia, Pedro Advogado. Hoje a gente está aqui para falar do caso que chocou o Brasil, do estupro da menina de 11 anos por um menor também de 13 anos, juntamente com o Dr. Antônio Henrique Amaral Rabelo de Mello. O Brasil ficou chocado com o caso da menina de 11 anos grávida em decorrência de estupro de vulnerável e que foi afastada do lar por uma juíza de direito. A Justiça de Santa Catarina havia negado que a vítima de estupro realizasse um aborto autorizado. Em despacho expedido em 1º de junho, a magistrada Joana Ribeiro Zimmer, da Primeira Vara Civil de Tijucas, a 50 quilômetros de Florianópolis, decidiu pela permanência da criança em um abrigo com o objetivo de impedir que a mãe da menina, responsável legal pela filha, levasse a cabo a decisão de interromper a gravidez. As opiniões foram muitas, até que se descobriu que o suposto estuprador era um menino de 13 anos de idade, também menor e inimputável. Por conta disso, diversas pessoas nas redes sociais passaram a publicar que não seria caso de estupro. Ante a controvérsia gerada pelo caso, eu, Pedro Savordelli, juntamente com o criminalista Antônio Henrique Amaral Rabelo de Mello, vamos discutir o caso sobre alguns aspectos jurídicos. Bom dia, doutor Rabelo. Bom dia, doutor Pedro. Tudo bem? Então, doutor, esse caso aqui foi bem emblemático, né? Porque acabou envolvendo não só a questão jurídica, mas questões de cunho religioso, questões de cunho, até creio eu que pessoais de quem estava julgando esse processo, né? E muita gente falou que não é caso de estupro, que por ser um menor de idade, vamos dizer assim, o autor, isso não configuraria crime de estupro. Qual que é assim esse aspecto legal do estupro nessa figura? Esse é um caso bastante curioso, né? Porque você tem vítima e autor, e vítima e autor. Os dois são menores de 14 anos, acho que ainda devem ser, né? E é uma situação bem complicada, né? Porque você tem, nos dois casos, tanto do menino como da menina, o estupro gerado pela presunção de que houve violência, né? Em razão da idade dos dois, que são menores de 14, e que, pela lei, se gera uma presunção de violência. E aí sim seria o estupro de vulnerável nos dois casos. A menina foi vítima de estupro, assim como foi a autora, e o menino foi vítima de estupro, assim como foi a autora. Só que desta situação toda ocorreu a gravidez da menina. E pela lei, esta menina estaria autorizada legalmente a praticar o aborto. Até porque uma menina de 11 anos de idade, a gente não sabe do desenvolvimento corporal dela, se os órgãos internos dela estão desenvolvidos suficientemente para uma maternidade, se essa gravidez não seria de risco para ela e para o feto. Então não é só o caso da presunção do aborto, também tem o caso do risco para a gestante. Sim, lógico. Quem que nos garante aqui que num caso de gravidez completa, né, completar o período de gravidez, os 9 meses de gravidez, se quando fosse nascer a criança, essa menina não viria a óbito, ou a criança viria a óbito. Quer dizer, então, submeter esta menina, esta criança, a essa gravidez até o final, poderia trazer graves consequências para ela, para o feto. Ela poderia morrer, o feto poderia morrer, a gente não sabe o que iria acontecer. E pela lei ela tinha o direito de fazer o aborto. E, veja, não é ela quem decide, porque em razão da idade, como ela é menor de idade, como ela é absolutamente capaz, que é menor de 14 anos, a gente até fala menor de idade, né, mas é um termo muito utilizado, né? Como ela é uma vulnerável, ela é uma criança com menos de 14 anos, os pais ou responsáveis é que decidem se ela vai fazer o aborto ou não. A não ser que houvesse, vamos dizer, se houvesse uma situação tal, onde ela dissesse, não, eu não quero fazer o aborto, minha mãe está me obrigando, aí a juíza poderia até ter uma atitude como a que teve. Eu acho que a juíza extrapolou os limites de jurisdição dela, julgou além do que deveria, talvez não sei qual é a crença religiosa dela, se ela julgou de acordo com a religião, se ela julgou de acordo com a consciência dela, se ela já teve alguma situação
que motivou essa decisão? Não sei. Eu só sei que a decisão dela realmente gerou uma situação aí de comoção muito grande, porque ela tirou, de fato, né, ela tirou o pátrio poder dos pais da menina e colocou a menina no abrigo, impedindo inclusive a mãe da menina que tivesse acesso a ela, impedindo que fosse o aborto fosse realizado. Inclusive o objetivo dela era exatamente como ela mesma disse, impedir que fosse realizado o aborto. Então ela afastou essa menina, essa criança de casa, do contato com os pais, para impedir que os pais ou responsáveis por esta criança, por esta vulnerável, realizassem o procedimento de aborto. Veja que situação escabrosa. E daí nós temos do outro lado o menino, que é vulnerável também em razão da idade. Se ele tinha 13 anos, ele era menor de 14, e evidentemente ele não ficou grávido, né? Quem ficou grávido foi a menina. O resultado da relação que eles tiveram foi a gravidez da menina, mas ambos, pela lei, ambos foram autores e vítimas de estupro. É a letra da lei. Pouco importa se o vamos dizer assim, se o agente, né, que cometeu esse crime é inimputável. Né? O crime existe. O crime existe e veja, como os dois não têm liberdade de decidir em razão da minoridade, da incapacidade absoluta, a lei diz que a violência é presumida nesses casos e rotula como estupro. Se eles não têm o poder de consentir ou de dissentir, a violência é presumida, é caso de estupro de vulnerável. Nos dois casos, tanto do menino quanto da menina. Com a diferença de que a menina, da relação entre eles, resultou a gravidez da menina. A gravidez da menina, pela lei, pode ser interrompida. Né? E o que a juíza fez? A juíza decidiu que não era o caso de interromper a gravidez porque ela não queria. Pela convicção religiosa, pela convicção pessoal, não se sabe. No fim, ela acabou, na verdade, agravando esse aborto, né? Porque agravou o risco. O risco até, o feto... cada dia que passa... exatamente. Cada dia que passa... havia um desenvolvimento maior. Com certeza. Ela agravou os riscos para essa criança de 11 anos de idade. E veja, 11 anos de idade, é uma criança. É uma criança que estava gerando outra criança. O direito à vida. Realmente, o aborto cria um debate muito grande, porque é uma vida. Quer ou não, é uma vida. Você vai interromper uma vida, você vai matar uma pessoa, porque desde o momento em que é fecundado o óvulo pelo espermatozoide, existe uma vida. Mas, nesse caso aí, existia uma vida de uma menina de 11 anos de idade que, evidentemente, não sabia o alcance daquilo que estava fazendo quando teve uma relação com um menino de 13, não imaginou certamente que isso iria resultar numa gravidez, e ela corria risco de vida, porque é uma criança. Ainda que se excluísse essa hipótese do risco de vida, né? Então, para explicar, o aborto é considerado crime. Crime é tudo aquilo que está tipificado dentro da lei como tal, né? Então, o aborto, ele tem aqui o aborto provocado pela gestante com o seu consentimento ou com o seu consentimento, e tem o aborto provocado por terceiro, sem o consentimento da gestante ou com o consentimento da gestante. Só que a lei, ela excetua em alguns casos, quando se pode, né, fazer esse tipo de procedimento. Então, o primeiro caso é se não há outro meio de salvar a vida da gestante, então o legislador privilegiou a vida da gestante e não a vida da criança, né? Que era o caso dessa menina de 11 anos, ela corria um sério risco de vida
em levar a cabo essa gravidez. A outra exceção é o aborto no caso constante de estupro. E essa foi a discussão principal, que muita gente, não foi estupro, porque eram duas crianças, eram dois menores de 14 anos. E na verdade, juridicamente, sim, é estupro. O Dr. Rabelo aqui explicou, acho que muito bem, essa situação. Tá? E o Supremo Tribunal Federal, em 2012, também excetuou quando o feto não tem cérebro. Aí você também, já que a tipificação do crime de aborto é para salvar a vida do feto, se esse feto não tem vida, não tem sentido, isso só vai colocar a vida da criança em risco. Tá? Então, assim, minha opinião particular, lógico, eu achei que a justiça catarinense, nesse caso, foi um pouco lamentável a atuação, né, da juíza. Não acredito que tenha sido por motivos jurídicos, que tenha sido por motivos de cunho pessoal, porque ao fim acabou tirando o pátrio poder dos pais de uma forma reversa ali, de uma forma oblíqua, e acabou agravando, ao final das contas, o procedimento que a menina tinha que passar. Eu vejo aí essa questão da polêmica gerada, onde discutindo em redes sociais, que pelo fato dos dois terem menos de 14 anos e serem vulneráveis, não seria estupro, muito pelo contrário, em razão dos dois terem uma idade inferior a 14 anos, é que se caracteriza o estupro, porque eles não podem decidir, são vulneráveis, tá? Eles não podem consentir, eles não têm o poder de consentir em razão da idade que têm. O próprio legislador introduziu essa figura do estupro de vulnerável exatamente para pacificar o entendimento nesses casos. Então, o que o pessoal aí que debate na internet sem qualquer amparo da lei, pelo achismo, porque pensa que não é estupro, porque os dois são menores, então quer dizer que um ladrão mata o outro, não é homicídio. Mais ou menos isso. Quer dizer, é absurdo. Os dois são ladrões. Até legítima defesa é um homicídio. Pois é. Legítima defesa, o sujeito atuando em legítima defesa mata alguém, é um homicídio. Se você pegar casos onde existe um consentimento de uma parte e de outra não, e existe uma maioridade, uma capacidade de decidir, ainda que não sejam menores de 18 anos, aí você poderia estabelecer um debate nesse sentido. Agora, não em caso de duas crianças menores de 14 anos, absolutamente incapazes e pela lei vulneráveis. É isso que essa gente tem que entender. Não adianta você, no teu achismo, querer mudar a lei. A lei está aí e é para ser cumprida. A lei diz que é estupro pela violência presumida, quando a parte envolvida tem menos de 14 anos. No caso, os dois têm menos de 14 anos, são as duas partes envolvidas. Eles são, ao mesmo tempo, vítimas e autores do fato. Com o diferencial de que a menina engravidou. Evidentemente que o menino não poderia engravidar. A menina engravidou e isso ensejou por parte dos pais da menina, da mãe da menina, não sei se foi a mãe, o pai e a mãe juntos, que decidiram que era o caso do aborto. A motivação deles, evidentemente, pode ser porque não queriam uma criança e tal, mas você tem que considerar que essa menina tinha 11 anos de idade. Uma menina de 11 anos de idade não está necessariamente apta à maternidade. Ela pode passar por riscos que incluem a sua própria vida. Então a gente tem que olhar essa situação com bastante cautela. Cautela essa que a juíza não teve. Ela não se preocupou com a vida da menina, ela se preocupou com a vida do feto. Você tem que se preocupar com a vida dos dois. E nesse caso específico, a menina tinha 11 anos e era vulnerável e pela lei ela tinha direito a fazer um aborto. Se você pegasse um outro caso de estupro, onde a mulher ou a moça
se tivesse plenas condições de gerar essa vida, sem risco pessoal, aí a juíza poderia atuar como atuou, tentando convencer a mãe a esperar a gravidez chegar ao final para gerar esta vida e para entregar essa criança para adoção e tudo mais. Vamos dizer assim, o sentimento da juíza pode ser até bom, mas ela se perdeu ali. Eu acho que a decisão dela foi inapropriada para esse caso. Não foi a melhor decisão, com certeza, tanto que existem questionamentos aí de juristas e tudo mais, no sentido de que ela extrapolou os limites aí da jurisdição dela, decidiu muito mal e causou toda essa polêmica. Maravilha, doutor Rabelo. Então, a gente fez essa breve análise aqui sobre o caso, tá? Para extirpar de vez essa questão de que não houve estupro, houve sim estupro. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você curte essas questões jurídicas sobre esses casos, curte aqui o nosso vídeo, passa a me seguir em todas as redes sociais e tamo junto. Obrigado, até a próxima.